Tudo bem? Tudo na paz? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado. Pessoal, estão É, ouvindo? Vamos dar um ok aí se estiver tudo ok. Eduardo, eu conversei com você há uns 10 dias, né, para que nós fizéssemos esse evento e antes mesmo do ato que foi publicado no final de semana, né, que são as novidades que nós temos nesse tema. Então, a ideia é esclarecer, né, os nossos colegas juízes e juízas, os servidores, servidoras, advogados e advogadas, sobre, sobre essas audiências, né, que estão paradas. Inclusive, eu vi hoje que o governador publicou um novo decreto, mas 150 dias, no mínimo, aí, de fechamento de boa parte do comércio, né? Nós temos colegas do Brasil todo nos acompanhando, inclusive, aqui pelo que eu estou vendo. Que bom. Então, Eduardo, eu queria, em nome da escola, agradecer você ter aceito o convite, o diretor, em nome do diretor, doutor Eugênio, tá? Muito bom a sua presença e nós vamos tentar aqui ser bem didáticos no sentido de quais seriam os caminhos aí a serem tomados pelos advogados, né, principalmente advogadas, para fazer o requerimento dessas audiências. O doutor Luciano Crispim também já acabou de entrar aí, seja muito bem-vindo. Então, Eduardo, eu agradeço a sua presença aqui na nossa live. E a primeira coisa que eu gostaria que você esclarecesse é quando é que começa a funcionar o Sejusc para as audiências virtuais? Inicialmente, eu quero agradecer, em nome do Sejusc de Goiânia e do NUPEMEC da 18ª Região, a Escola Judicial e você, o coordenador, por ter nos dado essa oportunidade de trazer o projeto da audiência de conciliação virtual e de poder esclarecer sobre a forma de realização, os procedimentos, o que nós estamos buscando trazer como uma solução para esse período de restrição causado pela pandemia. Inicialmente, eu quero esclarecer que foi feito um projeto piloto para que nós pudéssemos criar essa audiência de conciliação virtual no âmbito do nosso regional e também ver a viabilidade técnica da realização dessa audiência. Esse projeto foi submetido aos conselhos deliberativos de todo o Sejusc e também ao NUPEMEC. Nós temos hoje uma proposta de uma recomendação do NUPEMEC, mas independentemente disso, e ainda depende a edição desse ato do ato do CNJ, porque já tivemos ontem o ato do CSJT, mas estamos aguardando o ato do CNJ. Mas independentemente disso, a audiência de conciliação virtual já pode ser aplicada em qualquer Sejusc da 18ª Região, porque os conselhos deliberativos já aprovaram. E, na verdade, já começou. Hoje de manhã, o Sejusc de Goiânia já fez a sua primeira audiência virtual, homologamos um acordo, foi uma audiência, na qual nós homologamos uma transação extrajudicial. E hoje à tarde já temos outra agendada, me parece que a Aparecida de Goiânia também já está designando, o Sejusc de Aparecida de Goiânia também já está designando audiências por esse meio. Ah, certo. Então, nós já temos o funcionamento. A Já questão, estamos então, funcionando. como é que os colegas advogados e advogadas fazem um requerimento para que a audiência deles seja realizada? Qual é o procedimento? Existe um telefone? Qual é o meio de comunicação? Como? Na verdade, nós temos aqui uma evolução da crise, uma evolução dos normativos dos tribunais superiores, aos quais nós temos que obedecer.
E por isso a gente tem um passo a passo. Eu vejo a audiência de conciliação virtual, nesse momento, em 3 situações distintas, que vão ocorrer de acordo com o tempo. No momento atual, com os prazos suspensos, é preciso que uma das partes faça o pedido. Ele deve dirigir o pedido ao Sejusc, e o Sejusc entra em contato com a outra parte e, havendo concordância, então é designada a audiência de conciliação virtual. Ela é agendada da mesma forma que seria agendada uma audiência presencial, em dia, horário. Vai haver um segundo momento, no qual vai haver diferença, que vai ser a partir de 5 de maio, quando os prazos voltam a fluir. Com os prazos fluindo, eu entendo que o juiz pode determinar a realização das audiências. Não ainda as audiências iniciais, porque o ato de ontem do CSJT permite só a partir do dia 18 as audiências iniciais. Mas em vários processos. Por exemplo, nós temos um processo no qual o acordo não foi cumprido. Teve um acordo, o acordo não foi cumprido, e vê-se ali a possibilidade de renegociar. E eu entendo que a partir do dia 5 de maio, independentemente do pedido da parte, o juiz pode designar audiência de conciliação virtual naquele processo. Não nas iniciais ainda, mas havendo condição ou vislumbrando o proveito da conciliação naquele processo, independentemente de pedido da parte, o juiz vai poder determinar. Temos uma terceira situação que nós vislumbramos a partir do dia 18 de maio, com o retorno das audiências iniciais. E aqui nós ainda não temos uma série de questões respondidas. O projeto que foi aprovado e que vai resultar na regulamentação número 1 de 2020, recomendação número 1 de 2020 do PMEC, ele previa o procedimento pelo CPC. A opção, na verdade, a opção pelo procedimento pelo CPC. Quando se fala em retornar a audiência inicial, está se falando em retornar o procedimento da CLT. E aí nós vamos ter que debater amplamente nos conselhos deliberativos do Sejusc novamente, no NOPEMEC novamente, com a participação ampla dos magistrados, porque eu vejo aqui que nós temos uma questão muito espinhosa. Como nós vamos aplicar, ou como não vamos aplicar, as sanções processuais do 844, no caso das audiências iniciais, por teleconferência. Eu entendo que o ideal seria que tivesse uma regulamentação legislativa até, que se os tribunais superiores querem o retorno das audiências, que mandassem um projeto em regime de urgência para o Congresso Nacional e que fosse votado, para que houvesse transparência, não houvesse questionamento, porque se a questão for resolvida por resolução da Corregedoria ou por criação pretoriana, nós vamos ter um procedimento lá no Amapá, outro procedimento no Rio Grande do Sul. Eu acho que não seria o recomendável nesse momento. Mas, então, o que nós temos? Nós temos 3 quadros. Resumindo, nós temos 3 quadros para audiência de conciliação virtual, de acordo com o momento. Até o dia 4 de maio, nós temos o quadro atual, que a audiência vai se realizar, mas depende de pedido da parte. A partir do dia 5 de maio, a audiência pode se realizar por pedido da parte, mas também pode ser determinada de ofício pelo juiz. E a partir do dia 18 de maio, nós teremos o retorno das audiências iniciais, com uma série de questões ainda não respondidas, nas quais nós precisaremos debater muito isso, embora eu entenda que o ideal seria que houvesse aí uma proposta legislativa em regime de urgência. Interessante, né, Eduardo? Porque o CPC de 2015, ele regulamenta várias possibilidades, né, de atos virtuais, telepresenciais, mas assim, atos isolados, né? Não nessa configuração que nós estamos vendo agora. E é interessante porque eu estive lendo o ato número 5, o ato conjunto, e as audiências iniciais,
lá não consta que elas precisam ser gravadas. As audiências que precisam ser gravadas são audiências unas ou de instrução, né? É como se nós tivéssemos uma reunião e formalizássemos uma ata. Mas como você mesmo disse, vai ter que ter muito bom senso, muita tranquilidade para levar essas audiências nesse começo, para que tudo corra de uma forma que não se atropele procedimento, né? Que não se aplique sanção de uma forma irregular. Agora, se nós pensarmos também que nós só estamos mudando a plataforma, né? Saindo do presencial para o telepresencial, os atos todos poderiam ser praticados, né? Nós temos uma lei desde 2006 que regula o processo eletrônico, né? Mas você traz uma questão que eu também acho interessante, que seria a regulamentação legislativa de tudo isso, porque nós podemos ter nulidades declaradas no futuro em razão disso. Mas aqui agora, no nosso caso, a ideia básica é a conciliação, e até o dia 4, como você disse, e depois do dia 4 até o dia 18, quando começariam oficialmente as audiências iniciais, as partes, então, podem fazer esse requerimento ao Sejusc. Não é isso? Sim. Me permita só fazer uma colocação, quando você colocou que o ato não previu a gravação das audiências iniciais. Eu acho que andou muito bem o CSJT ao fazer essa... na verdade, não é omissão, mas eloquente silêncio. Por quê? E não deve se gravar as audiências iniciais. Porque existe como um dos pilares da Política Nacional de Conciliação, com previsão na Resolução 174 do CSJT, a cláusula de confidencialidade. Exatamente. Ou seja, é preciso preservar essa cláusula de confidencialidade e, por isso, as audiências não podem ser gravadas. Eu digo que não devem nem poderiam, sob pena de violar essa resolução. Então, eu acho que esse ato nem poderia prever, porque a resolução do CSJT estaria acima do ato conjunto. A cláusula de confidencialidade ela deve ser respeitada, inclusive nas audiências de conciliação por videoconferência. Entendi. Mas, voltando à pergunta que você fez, me desculpe, eu poderia refazê-la novamente? No quadro atual, o advogado deve pedir... Isso, fazer um requerimento, é isso. Só para deixar isso claro. Ele faz um requerimento ao Sejusc. Exatamente. No quadro atual, o advogado deve fazer o requerimento ao Sejusc. Se ainda não tiver advogado da outra parte, é preciso que ele indique o telefone ou o e-mail pelo qual o Sejusc possa entrar em contato com a outra parte, para que possamos agendar essa audiência. Se já tiver nos autos, não há problema. Faça o pedido, o Sejusc vai fazer o contato. A parte deve dirigir ao Sejusc da sua região. Não havendo Sejusc na localidade, poderá fazer esse pedido diretamente à vara. Na resolução número 1 do NUPEMEC, nós estamos aguardando a edição do ato do CNJ para poder editar, existe uma previsão de que a vara da localidade sem Sejusc poderá fazer também adesão a esse projeto, adesão é voluntária, mediante simples comunicação no PMEC de que vai adotar o procedimento. Então, as varas das localidades sem Sejusc também podem fazer o mesmo procedimento. Qual que é a vantagem de aderir? Porque o projeto prevê um procedimento, prevê uma tecnologia, nós procuramos testar as diversas mídias, procuramos criar um procedimento que, mesmo no caso da conciliação não ser alcançada, ele seja proveitoso, porque vai jogar o processo lá para a fase instrutória. Então, há uma série de vantagens na adoção desse projeto. Ele foi elaborado no sentido de possibilitar a conciliação, de que haja o suporte legal para a audiência e que também, caso a conciliação não seja alcançada, não haja prejuízo, porque pelo menos o processo anda. Você falou, Eduardo, das mídias.
quais são essas mídias, quais as ideias em torno desse assunto. Porque nem todo mundo, né, as partes principalmente, vão ter acesso a essas mídias. Então, qual é a ideia nesse ponto? Vai usar um WhatsApp? Vai usar uma ferramenta própria, específica? Qual é a ideia levantada por vocês? Não existe uma restrição de uma mídia, mas a preferência é pelo Hangouts, pelo Google Meets. Por quê? Nós testamos as diversas mídias e procuramos aquela que fosse mais adequada. Então, qual é a previsão? A previsão é que ocorra a audiência pelo Hangouts, pelo Google Meets, porque, primeiro, é uma ferramenta já homologada pelo nosso tribunal. Segundo, porque ela oferece todas as funcionalidades necessárias à possibilidade de uma ampla participação. Ele é gratuito, de fácil uso, qualquer pessoa pode baixar. Ela apenas exige um e-mail do Google, que também é gratuito, e permite que o juiz, em tempo real, acompanhe a confecção da ata. E as partes também, porque podem visualizar a ata. Nós prevemos alternativamente que pode ser usado na falta do Hangouts, o Teams ou o Meets. Havia a previsão do Zoom, que foi retirado por causa dos problemas de segurança noticiados. Em último caso, pelo WhatsApp. Por que em último caso? O WhatsApp tem limitações sérias, como, por exemplo, a limitação do número de participantes a 4. O que já inviabilizaria a audiência de conciliação no caso de um litisconsórcio passivo. Porque um necessariamente é o conciliador, 2 advogados das partes, o juiz, quer dizer, faltaria acesso até para o advogado de uma tomadora de serviço num litisconsórcio passivo. Então, o WhatsApp, ele tem previsão, mas em último caso. O ideal é que seja pelo Hangouts. O ato do CSJT, ditado ontem, ele prevê a utilização preferencial pelo que eles chamam de plataforma emergencial de videoconferência para atos processuais. O nome da mídia é o Cisco Webex. E essa ferramenta é muito boa. É uma ferramenta bastante, com muitas funcionalidades, é uma ferramenta que funciona muito bem, mas ela tem uma limitação, 2 na verdade, que a pessoa precisa ter um computador com câmera e microfone, não dá para fazer no celular como Hangouts, e ela precisa também ter algum conhecimento mínimo de informática. Então, é uma ferramenta que nós achamos que os advogados eles devem se habilitar, até por causa da previsão, das previsões do CNJ, a previsão regulamentar do CSJT, mas não podemos exigir isso das partes. E as partes devem participar das audiências. Então, a opção pelo Hangouts foi justamente isso. Ele tem todas as funcionalidades necessárias, é homologado pelo nosso tribunal, ele é gratuito, ele é de fácil uso, ele pode ser acessado pelo celular, ou seja, as partes podem participar tranquilamente da audiência sem maiores exigências. Acreditamos que vamos caminhar para o Cisco Webex, mas ainda existem essas limitações que nós colocamos. Talvez numa versão mais avançada, elas deixam de existir e aí ela passa a ser a mídia preferencial. Eduardo, a ideia vai ser instituir mesas de conciliação, porque nós sabemos que nós temos as 18 unidades judiciárias, no caso de Goiânia, por exemplo, né? A ideia é realizar em todas essas mesas, fazer conciliação em todas essas mesas, as pessoas entrarem em contato com os advogados, com as partes, e não é realizar uma só, não. É realizar audiências simultaneamente, porque cada uma teria vamos dizer assim, um código, um acesso próprio. É essa a ideia? A ideia é reativar inteiramente os Sejuscs. É fazer as audiências no mesmo ritmo que elas vinham sendo feitas.
Nós, por exemplo, em Goiânia, o Sejusc dispõe de 19 conciliadores, um para cada vara e mais um para o segundo grau e execuções. Então, a nossa ideia é lógico que nós temos muita dificuldade aí, porque precisamos entrar em contato com as partes, muitas vezes com os advogados, e precisamos agendar isso, mas talvez a partir do dia 18 de maio nós possamos ter um pouco mais vamos dizer assim, de produtividade no agendamento e na realização das audiências. Por enquanto, nós estamos ainda em testes, nós ainda estamos numa fase assim de início, estamos realizando audiências, mas ainda está em início. As maiores dificuldades são justamente o agendamento das audiências, mas acreditamos que em meados de maio possamos estar com o funcionamento pleno dos Sejuscs, com as audiências virtuais ocorrendo normalmente. Até porque me parece que as audiências presenciais ainda é uma realidade bastante distante. Você citou o exemplo, o ato do Poder Público estadual hoje, 150 dias, são 5 meses. Apesar de que nossa vinculação é diferente, nós estamos vinculados aos tribunais superiores, mas parece que existe uma sintonia aí entre os atos das autoridades. Então, me parece que nós ainda teremos um bom tempo sem audiências presenciais. E a nossa intenção é de que reativar o judiciário plenamente. Temos notícias, né? O sistema americano é bem diferente do nosso, mas que nos Estados Unidos a realidade é que os tribunais estão funcionando e funcionando com muito próximos de uma produtividade alta. Eu acho até, viu, Eduardo, se você falando dessa questão aí, citando o caso americano, que é hora de nós, inclusive, começarmos a efetivamente aplicar a Lei 11.419 de 2006, que é a lei do processo eletrônico. Porque ela prevê, no artigo 9º, inclusive, citações eletrônicas. Não é uma imposição, depende de um cadastro, pelo CPF ou pelo CNPJ. Mas eu acho que agora é o momento de uma conversa com os advogados, até porque o ato número 5 diz aqui que tem que ter consultas às sessões da OAB, ao Ministério Público. Eu acho que é o momento de termos uma conversa, começar a estabelecer um diálogo, porque, por exemplo, quantas e quantas vezes nós temos nos processos alegações de que as notificações postais se extraviaram, a empresa diz que não recebeu. Ora, se nós tivermos um meio de comunicação eletrônica, nada disso vai acontecer. Eu acho que é uma mudança de paradigma, é uma forma de fato, começar a estabelecer essas notificações tidas como eletrônicas, como já acontece para as procuradorias e algumas questões que envolvem o próprio Estado. Nós temos empresas em Goiânia que têm muitas ações e isso viabilizaria, mas isso tem que ter boa fé, começar a estabelecer uma conversa, mudar um paradigma para dar mais celeridade, confiança e evitar prejuízos que, às vezes, o réu, o executado, o notificado acaba sofrendo, porque ele não tem como fazer uma contraprova. Principalmente agora que os tribunais regionais têm dinheiro, né? Estão muitos expedindo notificações que só tem o rastreamento que a pessoa recebeu, mas não sabe se de fato foi ela que recebeu. A notificação só diz que foi entregue, né? Então, eu acho que é o momento de começar um diálogo com as instituições todas da justiça para que a gente mude esse paradigma. O que você acha? Eu acho que isso é muito importante e traz segurança às empresas, traz segurança àqueles que serão os reclamados.
Realmente é uma prova diabólica a parte demonstrar que não recebeu a citação, porque existe a súmula 16 do TST, que presume o recebimento depois de 48 horas de expedido. E o ônus da prova de provar que não recebeu, ou recebeu após esse prazo, é do réu. E isso é uma prova diabólica, uma prova difícil de ser feita. Então, eu entendo que é interessante para que as empresas elas façam esse cadastramento para evitar surpresas, para evitar problemas. Entendi. Existe alguma ideia, Eduardo? Porque você, no começo da sua fala, você disse assim, olha, nós temos um procedimento na CLT, né, que é a apresentação da defesa até o final do acordo frustrado. Inclusive, isso foi uma modificação implementada na Resolução 185 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Eu lembro que aqui no nosso TRT nós tínhamos, há um tempo atrás, a possibilidade de o advogado ou a advogada apresentarem defesa no prazo de 5 dias. Eu lembro que muitos gostavam disso porque iam para a audiência só para tentar uma conciliação, se não desse eles iam trabalhar numa defesa. Mas isso acabou sendo questionado, foi para o pleno, etc. E nós voltamos ao sistema anterior. Existe alguma ideia com relação a isso? Ou vocês estão só esperando mesmo uma regulamentação legislativa? Na verdade, existe uma previsão no nosso projeto, e essa previsão ela vale até o dia 17 de maio. O que foi feito? Nós precisamos de uma base legal para estabelecer os procedimentos que vão ser realizados na audiência de conciliação. Como a CLT... Você está vendo perguntas passando aí, o pessoal falando aí? Parece porque que o meu aqui parou. O meu aqui parou. Eu tinha travado. Não, mas tem bastante pergunta aqui. É porque eu não estou vendo, o meu travou aqui na pergunta X. Então, se tiver perguntas aí, você vai, se você quiser depois ir respondendo, é só porque o meu aqui não está passando. Nós vamos ter que refazer, porque tem muitas, né? Mas vamos falar do procedimento, que eu acho que é uma coisa muito importante. Depois a gente pode verificar as perguntas, até porque eu acredito que vai responder várias perguntas. Quando nós esclarecemos o procedimento. Tem que existir uma base legal para a gente fazer o procedimento por videoconferência. Como o procedimento da CLT não adaptava plenamente a essa forma, o que nós prevemos? E é isso que está vigendo no Sejusques até o dia 17 de maio. Quando inicia a audiência, as partes declaram, nos termos do artigo 190 do CPC, que esse artigo prevê a transação processual, declaram que vão concordar que a audiência seja regida pelos artigos 334 e em 335, inciso 1º do CPC. Ou seja, quando se faz essa declaração, fica claro que não vão incidir as penalidades do 844 da CLT. A audiência está sendo regida pelo 334 CPC. É uma audiência de conciliação. É uma audiência de... Bom, o CPC chama de mediação. Mas a finalidade da audiência é conseguir a conciliação. Não haverão penalidades no caso da ausência das partes. Por exemplo, o advogado tem poderes para transigir e o cliente dele não entrou na sala. Não vai incidir ali uma penalidade de um arquivamento, não vai incidir a penalidade de uma revelia. Porém, se a conciliação não for alcançada, pela previsão do inciso 1º 335, cuja opção as partes fizeram no início da audiência, o reclamado vai ter 15 dias para apresentar a contestação diretamente no PJE. E já vai sair a previsão de que o reclamante terá igual prazo para manifestar. Ou seja, se não alcançarmos a conciliação, o processo vai até o início da fase instrutória. Vai para a vara
e vai ficar aguardando a designação da audiência de instrução. E isso até dia 17 de maio. Porque, como eu falei, a partir de ontem, isso foi uma novidade que surgiu ontem à noite ainda, nós vamos ter a previsão do retorno das audiências iniciais a partir do dia 18. E aí, como é que vai ser a partir do dia 18? Eu não sei. Eu não sei por quê. Porque nós não temos uma previsão legal e nós vamos ter que fazer uma construção a partir das normas que nós tivemos. E aí nós vamos ter que redebater. Porque, ao contrário de outros regionais, no qual o que se aplica no Sejusc vem de cima para baixo, ou da vice-presidência, da corregedoria, essa não é a realidade na 18ª região. A 18ª região tem a previsão dos conselhos deliberativos, que vão estabelecer procedimentos, recomendações, para que sejam aplicadas no âmbito do Sejusc. Esses procedimentos são objeto de debate dentro do Conselho e, conforme for a natureza, também de consulta aos demais unidades judiciárias, aos demais juízes das unidades que compõem o Sejusc. E só a partir daí nós vamos ter um procedimento para essas audiências iniciais a partir do dia 18. Até lá, a opção foi que nós fizéssemos pelo CPC, pela adaptabilidade à forma virtual, que a CLT não dificultava. Entendi. Aliás, viu, em cursos que a Escola Judicial realizou para servidores, né, você até participou, a Wanda era a coordenadora pedagógica da escola, eu sempre fiz questão de ressaltar que o modelo do processo civil é diferente do nosso, né? Lá a audiência é de conciliação. Aqui, o juiz que está conduzindo, o servidor que está ali, ele tem que receber defesa, são inúmeros requerimentos que muitas vezes são feitos, protestos de ambos os lados, preliminares que precisam ser analisadas. Essa ideia de realizar até o dia 18 essas audiências numa sistemática do CPC, ela me parece salutar. Eu vi um comentário aqui agora do nosso presidente, Paulo Pimenta, onde ele diz que o ato conjunto editado no dia 17 determina que os tribunais, ouvida a OAB e o MPT, regulamentem como se dará a implantação das audiências por videoconferência. Exatamente naquele ponto que nós estávamos conversando, né, num sistema democrático para verificar, inclusive como ele ressalta aqui, observando o calendário, né, porque as audiências iniciais começam no dia 18 e as audiências unas e instruções a partir do dia 25. Então, é força total aí até o final do mês de maio para tentar reativar toda a justiça e o funcionamento dela, né? Tem uma pergunta aqui, Eduardo, de um colega advogado, dizendo assim, olha, eu tenho clientes que precisam fazer acordos na fase de execução. É possível realizar esses acordos só com os advogados? Só com os advogados? Ou seja, provavelmente para repactuar algum acordo ou para tentar, de fato, uma conciliação na fase de execução. Vai lá, a palavra está com você. Olha, eu entendo que nessa fase, na qual já tem um título executivo judicial, basta a presença dos advogados, a presença na sala, né, quando falo presença, na sala virtual, os advogados com poderes expressos para transigir. Eu não tenho dúvida disso. E me parece que outros colegas que porventura estejam conduzindo, porque o que ocorre com o restabelecimento dos Sejuscs, na sua plenitude de atividade, vão retomar também as escalas dos juízes, como nós sabemos, os nossos Sejuscs são democráticos, e ao contrário de outros regionais, na qual um ou dois juízes conduz toda a atividade do Sejusc, não. Aqui todos os magistrados das unidades que compõem o Sejusc participam, para que justamente seja o retrato do pensamento, da média do pensamento dos magistrados que compõem aquele Sejusc, para que haja o máximo respeito ao princípio do juiz natural. Então, as escalas vão ser restabelecidas. Mas eu não vejo porque algum colega não homologaria um acordo em fase de execução
sem a presença das partes, porque essa fase, me parece claro que as questões já foram dirimidas, nós já temos um título executivo judicial, é que na maioria das vezes vamos repactuar condições de pagamento. Não vejo, eu não vejo, eu não vejo problema, mas eu não posso responder pelo magistrado que estaria ali no dia. Eu diria que é praticamente certo de que essa possibilidade vai ser, que esse acordo vai ser homologado, desde que as partes se entendam nesse sentido. Eu acho até que, dependendo da situação, nem da audiência haveria necessidade. Bastaria uma conciliação entre as partes e advogado, já que nós estamos na fase de execução, com poderes, né, até para protocolar um acordo, inclusive assinado pelo próprio exequente, né, Eduardo, na própria unidade judiciária. Mas a conversação é importante, não? Existe aquele ditado popular muito sábio, que é conversando que a gente se entende. É claro, se os advogados, se eles puderem se entender diretamente, é mais fácil. Mas, muitas vezes, vai precisar do conciliador para apresentar alternativas, para que aquelas diferenças ele apresente um critério objetivo, para que a gente possa se aproximar, para que aquelas diferenças possam ser vencidas. Então, eu acredito que é muito válido a audiência nessa fase. E eu acho que é muito necessário, inclusive, porque nós estamos vendo aí uma série de situações e bem diferenciadas. Hoje nós temos, por exemplo, nós temos empresas que estão em pleno funcionamento. Empresas, inclusive, que até aumentaram o faturamento. Mas não é a maioria. Muitos estão sem condição de dar continuidade. Muitas estão dependendo do benefício do governo para pagar as folhas de pagamento, e eu converso com amigos empresários, disseram que não foram liberados esses recursos ainda. Muitos outros empresários estão falando que não vão conseguir reabrir, porque não vão ter capital de giro para poder reabrir. Então, é muito importante, nesse momento, que não só as audiências da fase de conhecimento sejam realizadas, mas também as audiências para dirimir aqueles processos que estão em fase de execução e que não estão sendo, por diversos motivos, adimplidos. Você pode ter uma situação de que a empresa não adimpliu culposamente, porque tinha os recursos para fazer, mas você vai ter outras situações em que a empresa não adimpliu porque não tinha simplesmente como adimplir. E vai fazer o quê? Vai iniciar uma execução contra essa empresa? Vai pegar o quê? Como que vai levar? Vai mandar oficial lá, vai ter leilão. Quando que esse reclamante vai receber? Ele precisa receber. E nós precisamos manter as empresas solváveis para que elas possam reiniciar suas atividades após o levantamento das restrições pelos poderes públicos estadual e municipal e voltar a empregar, voltar a gerar renda, voltar a gerar tributos para a sociedade, que a sociedade vai precisar desses postos de trabalho, da arrecadação para poder combater os efeitos da crise. Então, é preciso que haja muita razoabilidade. E, para isso, a gente precisa conversar. Então, eu acho que essas audiências de execução é uma parte importante que o Sejusc pode realizar. E nós estamos convencidos de que as soluções têm que ser individuais. Não adianta falar assim, olha, a crise chegou, vamos aplicar o artigo tal do Código Civil para todas as situações. Ou não vamos aplicar, vai executar todo mundo. Não pode ser assim. A gente precisa conversar, precisa analisar e precisa ver as possibilidades de uma solução mais rápida. Porque, às vezes, a execução, quando chegar ao seu final, ela, ainda que tenha algum sucesso, já vai ser tarde demais para o reclamante. Eduardo, tem uma pergunta aqui. O requerimento para as audiências iniciais poderá ser feito só após o dia 18? Não. Ele pode ser feito... O processo para entrar numa audiência de conciliação virtual hoje, ele pode estar em qualquer fase. O que acontece é que até o dia 4 de maio,
é preciso que as partes concordem com a audiência, porque os prazos estão suspensos. A partir do dia 4, a partir do dia 5, o juiz vai poder determinar isso. Mesmo que outra parte não concorde, é possível que o juiz determine. Mas a audiência inicial, nos termos do 844, essa eu entendo que só vai poder a partir do dia 18 de abril. Ou seja, o juiz pode, no dia 5 de maio, a outra parte não quis, determinar que se faça uma audiência. Mas ele não vai poder aplicar, antes do dia 18 de maio, as penalidades do 844. Aliás, eu nem sei se ele vai poder aplicar depois do dia 18. Isso aí é uma questão que está sendo aberta ainda, né? Me parece que sim. Me parece que sim. Porque senão nós vamos revogar a CLT. E isso eu entendo que teria que ser por via legislativa. Não pode ser assim. Me parece que essas penalidades têm que ocorrer, porque senão os processos não vão andar. Senão as partes simplesmente vão se negar, elas não vão comparecer às videoconferências. Então, me parece que elas têm que ser reativadas, o artigo 844 tem que ser reativado, mas a forma como nós vamos fazer isso ainda é um objeto aí de uma construção que tem que ser sólida, que tem que ser bem debatida, que tem que ser bem analisada. Então, pode ter, resumindo, pode fazer o requerimento? Pode. Só que a outra parte, nesse momento, tem que concordar. Se a outra parte não concordar, o juiz pode determinar a audiência a partir do dia 5. Mas ele não vai poder aplicar antes do dia 18 a penalidade do 844. Ou seja, me parece que, de toda forma, vai ter que existir uma certa boa vontade da parte. Aí você pode perguntar assim, mas escuta, a reclamada não vai querer nunca. Olha, eu acho que não é bem assim. Não é bem assim. Eu acho que o empresário ele tem que ter uma visão ampla. Porque nós temos muitos casos nos quais a conciliação é altamente vantajosa para todos no momento. O empresário pode, muitas vezes, estar sem caixa, mas ele pode ter uma necessidade de redução da folha de pagamento. Então, por exemplo, existem casos que o reclamante está pedindo a rescisão indireta. Ele fazer um acordo com esse reclamante pode ser altamente interessante porque ele está reduzindo seu quadro de funcionário no momento que ele está fechado, que ninguém está podendo ver, por exemplo, vender nada. Então, eu acho que o empresário ele tem que ver a oportunidade. Pode até ser que não queira fazer o acordo depois que a gente conversar, mas a oportunidade de vir e debater e procurar soluções criativas, porque o momento é diferente, que possa ser vantajosas para ambas as partes, que possa trazer benefícios mútuos, ela é muito grande e tem que ser muito bem, tem que ser vista com muito carinho. Isso é uma oportunidade muito grande de ajustar para ambas as partes boas uma situação melhor do que talvez exista hoje. Tem uma pergunta aqui, mas é só para deixar claro, você já respondeu o aplicativo que me parece ser o mais adequado, mas a colega advogada está perguntando, exigiria-se algum equipamento específico para os advogados terem em seus escritórios? Como é que seria isso? O Webex, que é, nos termos do ato, a plataforma emergencial de videoconferência para atos processuais, essa mídia, né, que é a recomendada pelo CSJT e pelo CNJ, precisa ter um notebook ou então um desktop com microfone e câmera. E a pessoa também tem que ter uma certa noção de informática para poder operar. Ele é um pouco mais complexo, tem mais funcionalidades, é realmente uma mídia melhor, mas ele exige um pouco mais também de quem está operando. É por isso que não estamos adotando. É por isso que o Hangouts é a mídia que nós vamos fazer, preferencialmente, as audiências de conciliação virtual, porque ela é democrática. Qualquer pessoa pode fazer, usando o celular. O reclamante, o reclamado, baixa lá no celular dele, está lá no escritório, está lá na casa dele, está participando da audiência. E de graça, sem custo. Entendi. Tem muitos perguntando quando que retornam as audiências de instrução. Elas
estão programadas pelo ato número 5, a partir do dia 25 de maio. Essa é a previsão, né? Mas, como nos lembrou o presidente Paulo Pimenta, o tribunal vai regulamentar essa questão ainda e como é que isso vai ser dinamizado, né? Eu acho que vão começar com testes inicialmente, né? Com audiências mais simples para verificar como é que vai se desenvolver tudo isso. Doutora Mércia está perguntando, se celebrar o acordo com a assinatura das partes na inicial, esse acordo será homologado? Aqui está me parecendo que é uma petição protocolada, né? Ao invés de fazer... Me parece, se celebrar o acordo com a assinatura das partes na inicial, esse acordo será homologado? Me parece que está questionando uma conciliação, uma transação extrajudicial, homologação de uma transação extrajudicial. Porque se a petição inicial com a assinatura das partes, me parece que é uma transação extrajudicial. Neste caso, qual que é a orientação do Sejusc de Goiânia? É claro que o juiz da vara, ele tem a liberdade de fazer diferente. Qualquer uma das 18 varas pode fazer diferente em Goiânia. Se o juiz quiser homologar diretamente na vara, analisar e homologar diretamente na vara, ele tem essa liberdade. Mas quando ele faz opção de que o acordo extrajudicial seja processado pelo Sejusc, a orientação é de que o reclamante deve estar presente. E foi exatamente o que eu fiz hoje de manhã. A nossa primeira audiência de conciliação virtual foi uma homologação de uma transação extrajudicial. Estava tudo em ordem, a homologação estava em ordem, mas a orientação do Sejusc é que o reclamante estava presente. Então fizemos essa audiência para que o reclamante se manifestasse, demonstrasse que está fazendo o acordo de livre e espontânea vontade, que está de acordo com os termos. Foi exatamente o que fizemos hoje. Então, nesses casos, o Sejusc vai realizar a audiência de conciliação por meio virtual. As varas que compõem o Sejusc, se quiserem fazer de forma diferente, podem fazer. Isso é o princípio do juiz natural. O Sejusc funciona com as varas pelo regime de cooperação. Então, pode ser que haja entendimento diferente. Mas no âmbito do Sejusc de Goiânia, as audiências de conciliação vão ocorrer para análise e homologação dos acordos extrajudiciais, como já ocorreu hoje cedo. Eduardo, nós estamos chegando no final. Tem uma pergunta aqui, doutora Lilian. Em processos em que há necessidade de depósito de documentos em secretaria, como ficaria, neste caso, a audiência inicial? Tem alguma ideia com relação a isso? Uma baixa de uma CTPS, a entrega de uma mídia, existe alguma ideia com relação a isso? Eu acho que na conciliação, a baixa na CTPS esse seria o documento a ser apresentado. Existe alguma orientação com relação a isso? As audiências iniciais, como eu falei, elas vão ocorrer a partir do dia 18 de maio e nós ainda temos que analisar e regulamentar esse tipo de audiência. Mas hoje, se as partes fazem uma audiência de conciliação virtual e chegam a um consenso e precisa dar a baixa na CTPS, nós temos no Sejusc de Goiânia, acredito que o Sejusc no interior deve ter uma solução semelhante, um funcionário presencial para isso. Ele vai pegar a assinatura com o diretor de secretário, com o secretário executivo do Sejusc e vai instalar um funcionário apenas, mas ele vai instalar para poder entregar as partes, no caso o trabalhador, a sua CTPS. Os alvarás e as atas todas sair com força de alvará e certidão. Isso é uma coisa importante. Foi boa pergunta, porque como o juiz acompanha como que funciona a ata nesse caso? Foi uma coisa importante que eu não tinha falado. O conciliador, ele faz as propostas, eles fazem as negociações e ele redige a ata, a transação. Ele redige a transação. Aí ele chama o juiz para entrar no grupo. Ele pode ser chamado antes. Mas por que ele chama nessa fase? Porque, sendo muitas as audiências, o juiz não vai poder estar em todos os grupos ao mesmo tempo. Então, quando o acordo está celebrado, a ata com os termos da transação está redigida,
o juiz é chamado, ele lê a ata, e aí entra uma segunda, faz constar na ata que ele entrou naquele momento, e aí faz uma segunda parte da ata, na qual, analisando os termos acima, homólogo e tal. Nessa situação, como o juiz participou do ato, naquele segundo momento, vai ser possível expedir alvará e certidão eletronicamente, porque agora, pelo termo de cooperação da Caixa Econômica, não é preciso mais a assinatura física do juiz. A assinatura eletrônica do juiz basta. Então, a parte, ela já com a ata, ela pode se dirigir à Caixa Econômica, ao Ministério do Trabalho. Tem um colega dizendo assim, mas e no atraso das partes, pois o MIT limita o tempo? Por isso que não está aplicando o 844, né, Eduardo? Pelo menos nessas iniciais, né? E aí, assim, quando for publicada a norma do TRT relacionada às audiências iniciais a partir do dia 18, aí nós podemos ter uma outra conversa para verificar como é que isso vai acontecer, né? Mas aqui a dúvida do colega, mas no atraso, pois o MIT limita o tempo, o que você tem para dizer com relação a isso? Não, havendo atraso, não vai haver penalidade processual. Essa é a dificuldade que nós temos hoje para ter uma alta produção de audiências. Porque a audiência ela foi combinada antecipadamente com as partes e presume que as partes vão estar presentes no momento. Mas se não tiverem, nós não podemos aplicar penalidade processual. É semelhante ao que acontecia antes com a audiência de conciliação presencial no processo em fase de execução. A parte não foi, ela combinou, mas não foi. Ou ela chegou atrasada. Eu não posso aplicar uma penalidade. Nesse momento, está dessa mesma forma. A partir do dia 18 de maio, aí a questão vai ser outra, mas ainda não temos os elementos para dirimir como vai ser. Eu acho muito oportuna a sua sugestão de que a gente volte a conversar naquele momento, porque vai ser um momento diferenciado, não é igual a hoje. Hoje nós temos, para atender a necessidade, essas ferramentas, nós temos esse procedimento, mas as partes elas devem ter a boa vontade de comparecer e negociar. Eu acho que isso pode ser muito interessante. Mas, a partir do dia 18, a compulsoriedade e a penalidade me parece que vão ser inevitáveis, porque senão nós vamos ter um judiciário que não anda. Ok, Eduardo. Uma conversa muito boa, viu? Muito esclarecedora. Muitas perguntas, mas a gente não tem o tempo suficiente aqui nesse espaço de 1 hora. Quero agradecer a você pela clareza da sua exposição e eu vou fazer uma proposta depois, então, para a gente poder voltar a conversar após a regulamentação do ato número 5 pelo nosso regional e as mídias que serão, ou a mídia que será aplicada, que provavelmente será a do CNJ, até mesmo com audiência de instruções. Obrigado, viu, pela sua participação. A Escola Judicial agradece você aí pelos esclarecimentos. E eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui e de trazermos essa nova forma de solução de conflitos e poder esclarecer um pouco a respeito desse novo procedimento. Obrigado. Valeu. Até mais. Um abraço. Outro. Até mais.